detalhes. Se você guardou a de São João do ano passado, junte com mais algumas moedinhas e troque pela nova Telecena Campeã. São mais de 30 mil prêmios instantâneos de R$ 7 a R$100 mil. Telecena de São João. Corra para trocar a sua. 6 horas mais 54 minutos, faltando 6 minutos para as 7 horas da manhã. Vamos voltar com as informações de Patrícia Rocha. Olha, César, a gente volta com informações atualizadas, então, da greve dos metroviários. Para você que vai sair de casa agora, a gente sobrevoa aqui a estação Capão Redondo, lá na Zona Sul. Essa estação faz parte da linha 5 Lilás. Então, a gente traz agora algumas informações atualizadas em relação a essa paralisação. Bom, a linha 5 Lilás do metrô, essa linha está operando normalmente. É a linha que sai aí do Capão Redondo e vai até o Largo 13. A linha 4 amarela também é uma linha privatizada e funciona normalmente. Em relação às outras linhas do metrô, a linha 1 azul, 2 verde e 3 vermelha, essas 3 outras linhas, que são as mais importantes e com o maior número de passageiros, elas operam parcialmente. Por exemplo, a linha azul, que liga a Zona Norte à Zona Sul, essa linha opera entre as estações Ana Rosa e Luz. A linha verde opera entre as estações Ana Rosa e Clínicas. E a linha vermelha opera agora entre as estações Bresser e Santa Cecília. Então, o metrô operando aí com um efetivo muito mais baixo do que o ideal, já que a gente já falou aqui que o Tribunal Regional do Trabalho determinou ontem que o metrô operasse nos horários de pico com 100% da frota. Então tá aí esse descumprimento. Agora a gente tem imagens do trânsito aqui em São Paulo, porque sem metrô as pessoas acabam tirando os carros da garagem, sobrecarregando os ônibus. E agora o trânsito aí na Avenida Radial Leste, uma importante ligação da Zona Leste com o centro, muito congestionada. César. Obrigado, Patrícia. São 6 horas mais 56 minutos. Faltam 4 minutos para as 7 horas da manhã. Nós vamos voltar ao vivo a Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, porque a repórter Karina Sabino está lá e tem informações para a gente. Ô, Karina, como é que está a situação neste momento? Intensificou o número de pessoas em busca de transporte neste momento aí em Itaquera? Olha só, César, nesse exato momento vocês podem ver e ouvir lá em cima das escadas, onde tem os portões do metrô e do trem, uma confusão. Tem alguns usuários que estão em cima desses portões, mexendo, balançando. Os seguranças que estão lá do outro lado, vocês não conseguem acompanhar por aí. Da população, né? Muita gente lá em cima está filmando essa muvuca, essa movimentação toda que está acontecendo. Então está rolando um estresse nesse exato momento. E é aquele estresse que a gente considera até natural, né? Porque muita gente tem que trabalhar, tem que ir ao médico, tem que cumprir com os compromissos do dia a dia e não tem essa possibilidade com o transporte público parado, metrô parado e trem também parado aqui na estação Itaquera, César. Segundo a CPTM, por motivo de segurança. A gente vê que o trem passa acima da nossa cabeça e não para embarque e desembarque. Vocês veem aí essa confusão que está acontecendo logo ali nos portões. A gente escuta aqui de baixo o barulho, população xingando, população revoltada. E a gente que subiu há pouco lá em cima viu que o número de seguranças é muito pequeno para o número de gente que tem aqui, César. Então a gente não sabe ainda o que pode acontecer aqui na estação Itaquera de trem e de metrô, César. Obrigado, Karina. A população de São Paulo sofrendo demais com essa greve dos metroviários, que complica a vida de todos nós paulistanos. E com a paralisação ou sem, tem muito brasileiro que sofre também com o transporte público do país. Vamos ver o que os nossos telespectadores acham de tudo isso. O Weiber Rodrigues, que é de Goiânia, disse que por lá há possibilidade de paralisação total dos ônibus por falta de acordo. O Gil Poleto, de Curitiba, reclama que mesmo com o aumento do preço das passagens, as condições dos ônibus continuam péssimas. Aqui em São Paulo, o caos continua. O Wesley de Jesus está na estação Guaianazes e encontrou uma placa informando que, devido à greve dos hidroviários, os trens da CPTM não estão parando na estação Corinthians Itaquera. E vamos voltar com as imagens do helicóptero do SBT e todas as informações com ela, Patrícia Rocha. Olha, César, então a gente volta mostrando o céu de São Paulo na manhã desta quinta-feira, de muitos problemas aqui em São Paulo, lembrando da greve dos metroviários. Ainda não houve um acordo ali de reajuste salarial, então temos paralisações
em diversas estações. Lembrando que hoje aqui também tem greve dos agentes de trânsito, o que complica ainda mais o já difícil trânsito aqui da cidade de São Paulo. A temperatura agora, 14 graus. Aqui a capital paulista viveu dias aí de muito frio. Ontem nós tivemos a madrugada mais fria do ano, com 9,6. Hoje já bem mais agradável, 14 graus, máxima de 24 graus hoje. Chance pequena de chuva à noite. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, dizer que você fica com a programação local da sua cidade, a partir de agora, do seu estado, e que a gente se encontra daqui a pouquinho às 8 horas da manhã. Então, muito, mas muito obrigado e a gente se vê já já. Daqui a pouquinho, passa rapidinho. Até já. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. Confusão no Jacarezinho. Moradores e policiais entram em conflito. Pedras são jogadas contra a viatura e um PM atira para o alto. Já já os detalhes. E em outra comunidade pacificada, o clima também ficou tenso no fim da noite. Eduardo Oliveira, ao vivo. É isso mesmo, Liane Borges. Uma viatura da Polícia Militar foi atacada por traficantes no final da noite de ontem, aqui no Complexo do Alemão. E ainda, publicitário acusado de matar e esquartejar zelador em São Paulo é suspeito de cometer outro crime aqui no Rio. A participação da mulher dele em mais essa morte também é investigada. E se você está estudando para a prova do Enem, é nesse fim de semana. E nós vamos conversar com um especialista que vai dar dicas para quem vai fazer a prova. Não sai daí. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 5 de junho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E a gente vai direto conversar com o Eduardo Oliveira para saber dessa confusão na favela do Jacarezinho, porque imagens mostram o conflito entre policiais e moradores da comunidade. Eduardo, bom dia. O que aconteceu? Bom dia, Liane. A confusão começou na tarde de ontem, dentro da comunidade do Jacarezinho. De acordo com as informações dos moradores, uma patrulha da Polícia Militar estava fazendo uma incursão dentro da comunidade, enfim, coisas de praxe, de rotina, quando teve uma confusão com os moradores. Eles chegaram a jogar uma pedra contra o grupo de policiais militares e aí o que aconteceu? Um dos policiais, um dos PMs, chegou a atirar para o alto para conter o ânimo das pessoas. Em seguida, Eliane Borges, olha só, tá aí o tiro. Neste momento, o policial atira para o alto para conter o ânimo das pessoas e, em seguida, uma bomba caseira é lançada em uma das vielas dentro da comunidade para espantar os policiais militares. Aí começou uma certa confusão, uma correria dos moradores e, em seguida, aparece um policial militar, que a gente vai ver as imagens, ó, com um pedaço de pau, que esse pedaço teria sido lançado contra esta equipe de policiais que faziam patrulhamento de rotina. E logo em seguida, um morador aparece com o rosto sangrando, dizendo, afirmando que teria sido agredido por esta equipe que fazia o patrulhamento de rotina ali dentro da UP do Jacarezinho. A gente não sabe ainda qual foi o motivo, o que aconteceu, mas teve muita confusão lá dentro, os moradores indignados, os policiais também bastante tensos, mas depois de quase uma hora de tumulto e confusão, a coisa tranquilizou a comunidade. Juliane. Estou acompanhando com você pela primeira vez, Eduardo. Inclusive, esse morador aí disse que foi agredido por PMs, ele está com o rosto machucado. Nós não conseguimos ainda o posicionamento da UPP do Jacarezinho, porque isso foi ontem, no fim da tarde, e ainda não conseguimos a resposta para saber o que de fato houve. Mas certamente foi uma confusão generalizada. A gente percebe pedras sendo jogadas, o policial, como o Eduardo disse, atirando para o alto, porque naquele momento também a PM estava coagida, né? Muitos moradores ali e também não se sabe ainda como é que essa confusão começou, né, Eduardo? Não se sabe o motivo, o que houve para que os moradores ficassem assim revoltados. Olha, não se sabe o motivo, viu, Liane, mas eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando se depararam com um grupo de jovens nessa viela que nós estamos vendo neste momento. Uma senhora tenta conter os ânimos inicialmente, mas aí o policial é arremessado uma pedra contra esta equipe, o policial, para tentar conter os ânimos das pessoas, atirou para o alto. Em seguida, uma bomba caseira é lançada em uma das vielas lá dentro da comunidade e explode.
fica muita fumaça lá dentro, crianças envolvidas nisso também, ou seja, participando dessa confusão, e aí depois aparece um morador com o rosto sangrando. Essas imagens são exclusivas que o SBT conseguiu dentro da comunidade durante este patrulhamento de rotina dos policiais militares, Juliane. O perigo é isso que você falou, né, Eduardo? Criança ali no meio. Aí acontece uma tragédia depois, de onde partiu o tiro, de onde partiu a pedra, de onde partiu o pedaço de pau, ninguém sabe, né? Mas começa assim, a revolta popular, aí a polícia de um lado, o morador de outro, e no final das contas sempre tem alguém que aparece ferido ou morto nessas comunidades. Infelizmente, mais um caso de tumulto numa favela que se diz pacificada, né? Não foi só essa não, no Alemão também teve confusão. E daqui a pouquinho a gente traz os detalhes, o Eduardo já está lá coletando as informações para trazer tudo para você. E as polícias do Rio e de São Paulo estão investigando se o publicitário e a mulher dele, aquele suspeito de matar e esquartejar o zelador do prédio em São Paulo, tem participação na morte de uma outra pessoa, o José Jair Faria, ex-companheiro da mulher do publicitário que foi morto em 2005 aqui no Rio de Janeiro. Quem conta essa história é a Cláudia Ramos. As 3 filhas e a primeira mulher de José Jair Faria foram até a delegacia de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, prestar depoimento. Depois de separado, o empresário viveu uma união estável com Ieda Cristina Martins por 5 anos e teve um filho com ela, que hoje tem 18 anos. O empresário foi morto com 2 tiros em 2005. Até hoje, o crime não foi esclarecido. Segundo a polícia, Ieda e o publicitário Eduardo Martins, com quem ela já mantinha um relacionamento, são os principais suspeitos. Foram as únicas pessoas citadas como suspeitas, né? Ela teria tido um relacionamento com a vítima, né? E se teria acabado o seu relacionamento e desentendimento por parte dela, né? O delegado conta que a vítima teria ficado chateada ao descobrir que a ex-companheira desaparecera com R$100 mil. Há notícias de desfalque de dinheiro por parte da advogada contra a vítima, mas isso tudo a gente está averiguando ainda. A polícia vai solicitar a arma do publicitário, um revólver calibre 38, encontrado em uma mochila na Praia Grande, local onde o corpo do zelador foi encontrado. O objetivo é investigar se teria sido utilizada no crime de 2005. Vamos tentar essa solicitação da arma aí para ver se faz o confronto balístico com os projéteis arrecadados na época do crime. Esperar esse exame para finalizar o inquérito. O publicitário Eduardo Tadeu Pinto Martins é acusado de matar e esquartejar o zelador do prédio dele, Gesi Lopes de Souza. Ele disse que a mulher não teve participação no crime. Pelo crime contra o zelador, agora a mulher está respondendo a princípio em liberdade. Ela foi liberada da cadeia porque não se sabe ainda se ela participou da morte efetivamente, se ela ajudou a cobertar depois, levando aquela mala já com parte do corpo do zelador esquartejado. Que história cruel essa de São Paulo, viu? E podem também ter relação com esse crime aqui no Rio, desse empresário que teria um relacionamento, né? Seria um ex-marido da mulher do publicitário. Agora a polícia, então, está esperando, a polícia do Rio com a polícia de São Paulo, estão esperando mais detalhes aí da perícia para saber se essa arma do crime pode ter sido usada também na morte aqui no Rio de Janeiro ou não. Vamos ver, porque essa história ainda, muita coisa vai rolar e muita coisa macabra. Vamos voltar a falar sobre outro assunto aqui no Rio, a noite de tiroteio no Complexo do Alemão. Por isso eu vou voltar ao vivo com o Eduardo Oliveira, que está acompanhando também essa história, além da situação do Jacarezinho. O Eduardo, no Alemão também a situação pegou, o bicho pegou lá. Com certeza, Juliano, o tiroteio começou no final da noite de ontem. Uma viatura da Polícia Militar chegou a ser atacada por traficantes bem próximo à sede do Afroreg. O tiroteio durou cerca de 30 minutos. Olha só, a gente está vendo as imagens aí, feitas por um morador. Olha só. O tiroteio é tão alto que a gente mal te ouve. Olha a situação. Muito tiro. Com certeza, criando um clima de tensão entre os moradores aqui na comunidade, Juliane. Olha, para você ter uma ideia, esse é o 12º confronto que acontece em menos de 2 meses aqui no Complexo do Alemão. Praticamente a cada 4, 5 dias tem tiroteio aqui na comunidade, viu? Neste momento, Helena, a situação está tranquila, os carros passando tranquilamente aqui pela Itararé, mas o tiroteio, a viatura, Helena, foi atacada na Itararé com a Avenida Central aqui no Complexo do Alemão, viu? Foi em qual comunidade exatamente, Eduardo? Foi aqui próximo a... Foi próximo aqui à comunidade Nova Brasília. Perto da Nova Brasília, que também é palco de constantes confrontos, né? Sempre tem tiroteio por lá, a gente recebe essas imagens
Você também pode colaborar se você mora numa área de conflito através dos nossos contatos aí, o WhatsApp 21, né, o Rio de Janeiro, 96903-8675, 6903-8675. Hugo, você pode colocar também nosso Facebook, porque pode postar também as imagens se você mora numa área dessas, com uma situação complicada, facebook.com/SBT Rio Manhã. Essas imagens são divulgadas pelos telespectadores e a gente coloca aqui também a pura informação, né? Como é muito cedo, às vezes é difícil falar com a polícia para ver o que aconteceu, mas a imagem diz tudo, né? Não precisamos aqui dar maiores detalhes. O morador fica com medo, não sei como é que consegue dormir nessa região aí com tanto tiro. E o presidente da Associação de Moradores do Morro do Salgueiro foi preso em flagrante nessa madrugada por tráfico de drogas. Ele estava acompanhado dentro de um carro no momento da abordagem. O Rafael Paiva tem os detalhes. Foi durante um patrulhamento de rotina que os policiais do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais suspeitaram de um carro que deixava a comunidade Cidade Alta, em Cordovil. Eles então pediram ao motorista, que estava acompanhado de uma mulher, para se identificar. Na tentativa de se livrar dos PMs, ele apresentou um documento de vigilante. Não conseguiu ludibriar a guarnição que efetuou a prisão. E na hora da abordagem ele se identificou e tal, e tentou passar pela guarnição despercebido, mas não conseguiu. Ao ser abordado neste carro prata, Reinaldo Gomes ainda tentou se prevalecer do cargo de presidente da Associação dos Moradores do Morro do Salgueiro, na Tijuca, para tentar não ser revistado. Mesmo assim, os policiais pediram que ele e a mulher que o acompanhava descessem do veículo. E foi dentro da bolsa dela que 1 quilo de cocaína pura foi encontrado. De acordo com a polícia, a droga poderia render até 4 quilos depois de ser misturada a outras substâncias antes de ser vendida. Os dois foram encaminhados imediatamente para a delegacia da Penha. Lá, um acusava o outro de ser o responsável pelo material. Reinaldo não tem passagem pela polícia. Já Bruna Mara de Oliveira, de 35 anos, tem uma anotação por porte e uso de entorpecentes. Além da cocaína, vários documentos da Associação de Moradores, como essa ata da eleição e cheques assinados em branco, também foram encontrados no veículo. De acordo com o delegado, os dois vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Esse tipo de abordagem assim, do BPVE não é tão normal. Por que teve alguma mudança no batalhão? Bem, de um mês para cá, o batalhão mudou a forma de agir e começou a priorizar a ostensividade e a operacionalidade. Alguém já deixa também a informação ali para a polícia, né? Ajuda a polícia a fazer esse tipo de trabalho. E para se livrar desse flagrante com a quantidade de drogas que foi encontrada com esses dois aí, fica difícil também. E agora volta aqui para mim, porque olha só essa história agora. Prestes a completar 4 anos da morte da modelo Elisa Samúdio, mãe de um filho, supostamente mãe de um filho do ex-goleiro do Flamengo, o Bruno, o caso está longe de chegar ao fim. Você vai saber por quê com o Eduardo Oliveira, que traz essas informações. O Eduardo, agora tem uma reviravolta nesse caso? É isso mesmo, viu, Liane? Agora o ex-goleiro Bruno pretende entrar com a anulação de reconhecimento de paternidade do Bruninho, que mora com a avó em Mato Grosso, porque ele não foi feito o exame de DNA. Elisa Samúdio foi morta no dia 10 de junho de 2010 e em 2012 ele reconheceu a paternidade em um depoimento perante a justiça. Agora voltou atrás e disse que vai pedir a anulação desse reconhecimento porque ele não se considera pai do Bruninho, porque ela teve muito envolvimento com homens naquela época, então ele pintou a dúvida agora na cabeça do ex-goleiro, viu, Liane? Só agora pintou essa dúvida, né? Alguma coisa estranha nisso, porque já foi condenado tanto tempo depois, por que agora? Será que não seria uma estratégia da defesa? Pode ser também. Agora eu fico pensando, coitada da criança, né? O Eduardo Bruninho, o menino aí já tá com o pai, supostamente o pai preso, a mãe morta, sendo criado pela avó. Olha a situação que fica, né, Eduardo? Você como pai também, como é que fica essa história? Olha, com certeza uma situação bastante difícil e vale lembrar, Liane, que 17% dos rendimentos financeiros do Bruno todo mês caem na conta da avó, que tem a custódia do Bruninho. O defensor público do Bruno, do ex-goleiro Bruno, o Francisco Simi, vai entrar ainda esta semana com ação na justiça, viu? Você falou tudo, a parte financeira acaba contando muito nisso, certamente. 17% que você falou, Eduardo?
17%. Agora, o goleiro Bruno não tem mais os proventos que tinha quando era goleiro do Flamengo, né? Certamente ele juntou um dinheiro, acredito, ou não, gastou com noite, com mulherada, que alguns jogadores, às vezes, se não tem cabeça, né, ganham dinheiro, depois gastam tudo, se bobear, em poucas noites, né, de diversão e de farra. Fico realmente com pena dessa criança, desse menino Bruninho que já sofreu tanto. E mais de 20 PMs envolvidos na ação que terminou com a morte de um homem e mais 2 feridos na Rocinha no sábado foram ouvidos ontem na delegacia. A gente está vendo as imagens aí para relembrar o caso. As armas dos policiais envolvidos foram apreendidas e vão passar por uma perícia. O delegado Gabriel Ferrando disse que vai analisar as imagens da UPP da comunidade. Por enquanto, ele descarta qualquer reconstituição do crime. Os laudos periciais devem sair ainda essa semana. No último sábado, só para te relembrar, houve confronto entre a polícia e traficantes. E o vídeo do Jornal Extra, que mostrou em primeira mão, mostra o rapaz, o Josiel Rafael da Silva, ferido nas costas e sem reação em um beco. Você está vendo aí. A polícia é acusada de ter removido o corpo sem aguardar a perícia. A coordenação, eles falam, inclusive, olha, se conseguiu, sobe o som. Eles falam que conseguiram abater um ganso, que é na hierarquia do tráfico um bandido de menor escalão, né, lá da parte baixa. Olha só, isso tudo foram declarações que deixaram realmente os policiais numa encruzilhada. Agora, a coordenação de polícia pacificadora declarou em nota que os PMs socorreram Josiel porque não tinham condições de constatar se ele ainda vivo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou morto ao Hospital Miguel Couto. Os policiais disseram que apreenderam com ele uma submetralhadora. E um comerciante é assaltado 10 vezes, isso mesmo, 10 vezes você sendo roubado. Imagina, ele perdeu a paciência, reagiu, mas acabou morto. O Eduardo Oliveira tem os detalhes. 9h30 da manhã, bairro Antonina, São Gonçalo. Essas imagens do circuito de segurança mostram os criminosos dentro de um carro preto. Eles circulam várias vezes antes de estacionar o carro e entrar no pet shop. 3 minutos depois, aparecem correndo. O comerciante vem logo atrás, reage, é baleado no peito e cai no chão. A ação durou poucos minutos. As informações de testemunhas, os 4 assaltantes levaram apenas R$20. Durante a fuga, os criminosos se dividiram, roubaram um segundo carro e acabaram sendo presos por policiais militares depois de atropelar uma idosa próximo ao município de Itaboraí. Os 2 assaltantes estavam em liberdade condicional. Rafael de Oliveira Almeida, de 22 anos, e Luiz Fernando Castro, de 20. Eles são da comunidade do Apolo, em São Gonçalo. Eles foram presos, vão responder por um crime de roubo seguido de morte, pelo roubo dos outros veículos, e agora a gente pretende identificá-los por outros roubos nessa região. O comerciante Icrebson de Souza, de 50 anos, atingido com um tiro no peito, chegou a ser socorrido por bombeiros e levado para o Hospital Alberto Torres, em Niterói, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o comerciante já tinha sido assaltado pelo menos 10 vezes. Com a prisão desses 2, a gente vai conseguir identificar o resto da quadrilha e contar com a ajuda agora da população. Vamos exibir um vídeo onde eles aparecem nessa ação criminosa para tentar identificar os que estão em fuga. O problema é esse, né? Os caras estavam na liberdade condicional. Aí você vê a quantidade de brechas na lei que permitem que bandidos, às vezes perigosos, cometam o mesmo crime nas ruas. E coitado desse comerciante, né? A reação talvez natural, a pessoa já é assaltada tantas vezes, fala, poxa, não tem mais nada para me levarem, né? Aí levaram a vida dele 10 vezes que ele foi assaltado. E aí tem a progressão do regime, o cara por bom comportamento acaba saindo da cadeia. Realmente a gente tem que ver as nossas leis, né? E aí a justiça às vezes acaba também colaborando com isso, porque diz que tem o Código Penal, tem que seguir as leis, né? E aí eles vão parar nas ruas. É triste isso que acontece, tornozeleira eletrônica também não adianta para monitorar os preços, porque eles quebram aquela tornozeleira, ou mesmo quando a Secretaria de Administração Penitenciária é avisada, é acionada, ninguém vai lá para capturar o cara que está no meio da rua, fica difícil. E um grande barraco protagonizado pelos deputados Domingos Brazão e Cidinha Campos no plenário da Alerj foi parar na delegacia. Deixa eu ver. Ainda abalada com as ofensas e chocada. Foi assim que Cidinha Campos recebeu a nossa equipe em casa. Eu tomei um choque. Durante a entrevista, foi possível perceber a emoção e a mistura dos sentimentos de humilhação e indignação. Era uma coisa que ele só tinha o prazer de me ofender.
Ele não tinha argumentos. A deputada do PDT reclama que foi alvo de vários xingamentos aos gritos do deputado Domingos Brazão, do PMDB. Ele começou a me chamar de vadia, vagabunda, ordinária. A discussão aconteceu durante a reunião dentro da sala da presidência da Alerj e começou quando Cidinha Campos sugeriu que o deputado que tivesse denúncia de enriquecimento ilícito tivesse o mandato investigado. Foi o início de um longo e áspero bate-boca que teria tido até ameaça de morte. Ele disse: matei sim e mando matar. Cidinha deu queixa na delegacia da mulher de injúria e ameaça. O deputado Brazão, do PMDB, também nos recebeu em seu escritório particular e se defendeu das acusações. Domingos negou que seja mandante de crimes. Ela foi buscar um fato ocorrido há quase 30 anos, quando, infelizmente, em legítima defesa, para defender a minha vida e da minha família, um marginal à porta da minha casa, ameaçando a minha família, né? Infelizmente, eu tive que usar do expediente da legítima defesa. Eu respondi a esse inquérito e fui absolvido. Não devo nada à justiça. E negou as ameaças de morte à deputada. Ela está caluniando. Eu vou buscar no foro apropriado e a justiça arrepende essas coisas. Sobre os xingamentos, Domingos Brazão explicou a cabeça e disse arrependido. Quando ela me xingou, eu acabei reagindo no xingamento à altura do que ela disse. Não deveria ter feito. Você se arrepende? Né? Lógico, qualquer tipo de ofensa que você faça a alguém, né? Eu não fui eleito para isso. Aí se perde um tempo absurdo dentro do plenário para discutir esses assuntos, enquanto o que deveria estar sendo discutido lá é projeto de lei. Agora, a briga entre Cidinha e Brazão é antiga. Em 2004, o Ministério Público abriu inquérito contra Domingos Brazão a partir de denúncias da Cidinha Campos que envolviam um parlamentar na máfia dos combustíveis. O inquérito acabou sendo arquivado. O Brazão também foi investigado pela CPI das milícias, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, mas nenhuma das denúncias foi comprovada e o caso também foi arquivado. E quanto ao bate-boca dessa semana, que você viu aí, os deputados entrarão com representação um contra o outro por quebra de decoro parlamentar. A Corregedoria da Alerj vai julgar esse caso. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos dar dicas para você que vai prestar prova para o vestibular da UERJ nesse fim de semana. Mas antes, deixa eu ver as câmeras da 7 Rio para você que sai de casa, saber se tem engarrafamento ou não. Olha só, a gente já vê aí a Avenida Brasil na altura de Manguinhos, 7 horas e 21 minutos. O trânsito segue bem intenso, sentido centro do Rio de Janeiro. Em outro trecho, linha vermelha na altura da linha amarela, também lentidão para você. Pela Brasil ou pela linha vermelha tá a mesma coisa. Aí o gasômetro na altura da Leopoldina também segue intenso, o fluxo vai devagar, mas por enquanto dando para passar. Linha vermelha na altura do quilômetro 3, Caju, também retenção para você, para o motorista e para o passageiro. Eu volto já já. Hoje, a animação tá na área. Na onda da Copa, um craque aparece. Quem é esse, Denóbrega? O Maradona! Maradona, isso aí é o Messi depois da feijoada e olhe lá o tamanho da frente. Tem torcedor fanático abrindo o jogo. Você é um viciado em figurinha da Copa? Sou, seu Cabine. No desespero, eu já até roubei figurinha de criança. Nada a ver, né? A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Liquidação Toque a Campainha. Preços incríveis para a sua casa virar o melhor estádio do Brasil. Tudo em até 10 vezes sem juros com entrega e montagem grátis. Aproveite a grande liquidação. Toda a linha de racks e painéis a partir de 10 vezes de R$ 29,00. Não perca a liquidação. Passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a Campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. A gente esperou muito tempo para essa obra virar realidade. Tudo que a gente queria era ter uma boa emergência perto de casa. Quando ficou pronta, que eu fiz a inscrição, que começaram as aulas, eu falei, eu sempre quis ter uma creche para meus filhos estudarem. Em pouco mais de um ano, a Prefeitura de Niterói arrumou a casa, entregamos o mergulhão, reabrimos a emergência do Getulinho e com o programa Mais Infância, criamos 9 novas creches na cidade. Prefeitura de Niterói, feita por você.
Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa, que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Já estou de volta, agora 7 horas e 24 minutos. E nesse fim de semana tem prova para a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que não faz parte do Enem, como nós noticiamos aqui, tem uma prova à parte. Foi o maior número de inscrições nos últimos 10 anos. Quase 88 mil pessoas se inscreveram. E por isso, aqui no estúdio, eu converso hoje com o Leonardo Santos, que é coordenador de um curso preparatório para o Enem. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Quais as dicas que você dá para o aluno que vai fazer prova nesse fim de semana? A dica é o candidato ter tranquilidade para fazer a prova, chegar cedo no local de fazer a prova. A prova ela é interdisciplinar, então a matéria, a matemática, ela é envolvida com a física, todas as matérias estão cruzando uma com a outra, é manter a tranquilidade, pegar análise combinatória na matemática, probabilidade, pegar o estado de Rio de Janeiro nas humanas e fazer uma prova tranquila. É uma prova fácil, onde o candidato vai ter outra oportunidade para conseguir o A, o B. É fácil para quem está estudando, né? Quem não está estudando é difícil. É verdade. Agora, Leonardo, você falou aí das questões da prova. A redação, por exemplo, ela cai também, né? Agora, nessa de domingo, não, porque é o primeiro exame de qualificação. Então, o candidato vai concorrer ao A, B, C, D. É múltipla escolha. Mas vai ter a segunda fase, onde a redação também é extremamente importante. E nessa múltipla escolha, começa pela disciplina que a pessoa tem mais facilidade ou você acha que é o inverso? Eu acredito que o candidato tem que começar por onde ele tem mais facilidade, porque ele cresce para cima da prova e com isso vai ganhando confiança, vai ao conseguir acertei mais uma, vai pontuando e cresce para cima da prova com certeza. Cuidado com o tempo também é muito importante porque é uma prova longa, então o candidato tem que ter tranquilidade, ler com calma, voltar no texto, fazer bem bonitinho lá para dar tudo certo. Agora, tem uma questão que muitas vezes as pessoas se confundem, é na hora de preencher o cartão. Já vai preenchendo ali na hora que acaba cada disciplina? Qual que é a tua dica assim, nesse aspecto? Eu aconselho o candidato meia hora antes da prova, para tudo, vai lá, preenche o que já fez, depois volta na prova. Já vi muito candidato sair da prova, não conseguindo tempo, deixando de marcar questões e sair chorando por não conseguir obter êxito na marcação. Então, meia hora, falta para tudo, vai lá, marca. Depois volta. Porque às vezes a pessoa não consegue, né? Eu confundia muito realmente em relação a isso. Eu tinha medo de errar. Né? Então, uma dica que eu acho que serve, né? E outra situação assim, por exemplo, agora tem muita gente que está estudando, assim, últimos detalhes. O que a pessoa deve pegar mais? Dependendo da profissão que escolher, pega mais uma disciplina, pega mais outra que pontua, como é que faz? Agora, pertinho da prova, eu acho fazer um apanhado geral das fórmulas. Quem está estudando, a internet hoje é um agregado. Macetes, os bizus que a gente chama, é muito importante. Nada de ficar focando em uma matéria, para o cérebro não ficar ali parado numa matéria, mas um apanhado geral de todas as disciplinas com os macetinhos de cada matéria é extremamente importante nesse momento. Aquelas fórmulas gerais de matemática, né, que de repente você pode se confundir, dá uma revisada, né, faz uma colinha, não vai poder levar para a prova a colinha, né, mas vai fazer aquela colinha antes da prova para você ficar ali lendo, né, decorar aquilo ali para já ficar na cabeça. Com certeza. Obrigada, Leonardo, pelas dicas que são importantes então para quem vai fazer essa prova da UERJ. Tá bom. Vamos para mais um rápido intervalo, mas antes eu quero dar a previsão do tempo para você, saber como é que está a situação aqui. Pode passar, Carol, para a gente saber como é que está. Olha, o céu está claro, com névoa em alguns pontos do município no início da manhã. As temperaturas vão subir um pouquinho, com mínima de 15 e máxima de 31 graus. Eu volto já. Um programa que está dando o que falar. Vocês estão exagerando, eu não concordo. O mais comentado pela mídia. Que Noite com Danilo Gentili. Hoje, após a Praça é Nossa no SBT. Você já parou para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos? O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abriu um albergue e recebe turistas do mundo todo. Da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos. E isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também.
Pro Jaime, mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. SBT Rio Manhã. Oferecimento. Liquidação Toque a Campainha. Transforme a sua casa no melhor estádio do Brasil. Agora são 7h29. E olha uma notícia para você. Trabalhadores da SEDAI vão fazer greve por 24 horas a partir de hoje, em todo o estado do Rio. Apenas 50% do efetivo vai trabalhar. Você imagina, metade dos funcionários da SEDAI trabalhando. O Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento Básico e Meio Ambiente reivindicam um aumento salarial de 10%, a correção da perda monetária nos últimos 10 anos e participação de 10% sobre os lucros da empresa. Os funcionários prometem também uma passeata até o Palácio Guanabara hoje à tarde. A assessoria de imprensa da SEDAI disse que o acordo coletivo está sendo conversado já há 2 meses, mas que ainda não houve acordo. Segundo a companhia, o abastecimento de água não será afetado com essa paralisação. Mas você, assim como eu, sabe que sempre tem um problema aí que a SEDAI tem que resolver, né? Às vezes fura um cano, algum tipo de problema no abastecimento, e aí você tem que resolver. Se não tiver funcionário na rua, vai ficar complicado. Por outro lado, também, os grevistas querem esse reajuste e é lícito que aconteça esse tipo de paralisação se eles desejam melhorias de trabalho. Olha, gente, eu vou ter que ficar por aqui, mas antes eu quero mostrar para você mais algumas câmeras da Companhia de Tráfego. Você vai sair de casa agora, a pressa que já são quase 7h30. Olha só, Avenida Brasil na altura da Avenida Paris, olha, rodou o relógio agorinha. A gente já vê que o trânsito está bem congestionado aí nesse ponto. Na 31 de março, também, a altura do Autódromo, olha, aí o trânsito está seguindo lento, com retenção, mas está intenso, mas está seguindo. Pode mudar de câmera, a gente tem outro trecho da Brasil, na altura de Benfica, por aí. Olha só como é que está o congestionamento numa das pistas, né? Na pista lateral, a gente vê que tem bastante engarrafamento nesse horário. E na Praça Sibelius, na Gávea, o trânsito segue sem retenção. Tá ótimo para o motorista aí na Gávea. Eu fico por aqui, desejo um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau. Voltamos com a imagem.